Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero ensinar você a montar o seu primeiro layout, sua primeira tela para você desenvolver os seus layouts de site. Tá? Muitos têm dúvidas, quais são os tamanhos que eu devo utilizar de tela, de container, de margem. Então nesse vídeo eu vou te trazer algumas informações muito importantes para você, web designer que quer criar wireframes e layouts visuais de forma correta, tudo bem? Aqui já na tela do Figma, a gente tem uma tela em branco aqui, então não tem nenhum elemento adicionado, e o primeiro elemento que a gente vai adicionar é esse, que é o frame, que é a nossa tela. Aqui do lado direito a gente consegue ver que tem várias telas, vários frames já pré-programados, então tem phone, tablet, desktop e muitos outros, até mesmo aqui alguns para impressão, como A4, A5, enfim. Por mais que o Figma ali eu não recomendo você utilizar muito para impressão, ele também tem esses formatos, porque você pode utilizar ali para criar um PDF ou alguma coisa do tipo. O que a gente vai utilizar mesmo aqui é esse do desktop. Aqui ele tem várias presets aqui, mas a gente não vai utilizar nenhum desses, tá? A gente tem aqui ó, o wireframe desktop, que é o 1440 de largura. Sempre quando você vê aqui dois números, geralmente o da esquerda é largura e o da direita é altura. Geralmente sempre é assim. Esse é o padrão que é estabelecido pelo mercado. Então aqui 1440 por 1024. Esse tamanho de desktop, ele é bom? Sim, dá para você utilizar para desenvolver aí alguns projetos, mas não é o que eu recomendo para você. Por quê? Se você for desenvolver um projeto de site, ele tem que ser responsivo, ele tem que ser adaptável. E não só para dispositivos mobile, mas também para telas maiores de desktop. Por exemplo, eu tenho uma tela secundária que é uma tela de 350 de largura. 3.500 pixels, desculpa, 350. 3.500 pixels de largura. Então a tela é muito grande. É claro que você não vai pensar em todos os detalhes dessa tela, mas é bom você pensar num tamanho padrão para isso. E qual seria esse tamanho? Eu vou deletar aqui. Então primeiro a gente vai pegar o nosso frame, posso dar um clique aqui na minha tela para adicionar esse frame no meu layout aqui na minha tela. E aqui do lado direito, no controle, a gente vai colocar aqui largura 1920 e a altura a gente vai colocar 1080. Eu vou desaproximar aqui um pouquinho para deixar ele um pouco menor aqui para a gente conseguir visualizar. Então, 1920 por 1080 já é um tamanho muito bom. Por que 1920? Porque 1920 ele se adequa a muitas telas e você não precisa de mais do que isso para você trabalhar. É claro que você não vai trabalhar o seu container nesse tamanho e eu vou te explicar o que é, se você não conhece o que é o container, mas o container é onde vai ficar todo o seu conteúdo visível. Tá? Geralmente quando você tem, por exemplo, um arquivo impresso que você vai na gráfica, eles vão chamar de sangria, a parte que vai ser recortada e vai ser jogada fora. Então basicamente aqui no digital também a gente tem essa margem, que é onde a gente vai deixar o nosso conteúdo principal ali dentro. E depois a gente tem o nosso conteúdo secundário que pode ser recortado dependendo do monitor. Então 1920 é o tamanho da nossa tela, eu vou colocar aqui tela 1, renomear, se você não quiser renomear não tem problema. Se eu der um um Shift R, ele vai aparecer aqui as réguas para mim. Então Shift R, ele aparecer essas réguas aqui, ó, de cima e da lateral, porque assim eu consigo fazer medidas, né? Opa, eu puxei muito aqui, ó. Então eu consigo fazer medida aqui, consigo medir aqui também e tudo mais. Por enquanto a gente não vai usar. O que eu vou fazer para ficar mais fácil? Geralmente o meu container que eu utilizo é de 1216, tá? Antes de entrar no container, só finalizando aqui da tela, 1920 é o tamanho padrão aí de mercado que o pessoal trabalha, dá para você trabalhar vários monitores dentro dessa medida de 1920, mesmo a minha tela, por exemplo, sendo de 3500, mas não tem problema, porque a gente não vai precisar utilizar tudo isso. Porém, a altura não tem problema, você pode aqui depois esticar conforme você for desenvolvendo a sua página, tá? Então vai ter páginas aí de 5.000, 10.000 pixels de altura, tá bom? É só por conta do retângulo ali de 16 por 9. Então aqui eu já tenho aqui a minha tela de 1920, agora eu vou criar o meu container e minha margem de segurança. Como que eu geralmente faço isso? Eu utilizo aqui o retângulo
eu clico aqui na minha tela para ele ficar aqui dentro do meu retângulo. Eu vou acessar aqui as configurações de largura e vou colocar 1216. E agora eu vou centralizar. Então, tudo que está dentro aqui é o que eu vou trabalhar de conteúdo. São as minhas imagens, meu logo, menu, botões de ação, texto e tudo mais. Principalmente texto e botões de ação, né? A gente quer que o usuário consiga clicar, senão o site ele não funciona. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar aqui a minha régua nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Então, agora eu já limitei a minha área de container, onde vai entrar todo o meu conteúdo. O próximo passo que eu vou fazer aqui, por enquanto, seria a gente colocar aqui a nova medida agora de 1440, que é a mesma medida lá do desktop que a gente utilizou, 1440. Aqui não precisa se basear nessa medida exata, tá? A tela 1920, perfeito, e o container de 1216. Mas aqui nesse caso só estou criando uma medida de tela aí padrão. Pode ser uma medida de 1366, você que sabe. Porque aqui, o que vai acontecer? Aqui vai ser a nossa margem de segurança. Não vai ser para itens como texto ou botão de ação. Vai ser itens geralmente flutuantes ou um background que vai passar um pouquinho do nosso container, mas que não tem problema nenhum recortar ele. Então aqui pode ser 1440, aqui pode ser 1366, tá? Que também são monitores padrões, monitores menores, tá? Mas eu gosto de criar com 1440. Feito isso, vou voltar aqui, ele já está aqui centralizado, né? Então eu posso fazer o que? Eu vou colocar 1216 novamente, vou centralizar e vou colocar aqui, ó, barrinha para dividir por 2 e ele vai cortar para mim 608 pixels. Agora eu já sei que aqui nesse cantinho aqui, ó, é o meio da minha tela. Pronto. Então essa é a tela que geralmente eu trabalho. 1920 com um container de 1216 e uma tela ali de 1440. Tá? A tela que eu falo é a nossa margem de segurança. Então sempre quando a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar tudo aqui dentro, aqui, ó, tudo nessa parte. Então eu vou colocar aqui um retângulo. Então vamos supor que esse daqui seja o meu logo. A gente vai trabalhar ele até essa margem aqui de segurança. Vamos supor que aqui eu tenha um menu. Então eu estou criando aqui um wireframe de baixa fidelidade só para a gente entender mais ou menos. Então aqui eu vou ter a minha imagem. Então sempre aqui o meu tamanho ele vai ser de largura de 608 pixels, porque é o meu tamanho máximo ali. E se eu tiver um texto aqui, eu posso deixar sempre uma margenzinha aqui de 24 pixels, mais ou menos, tá? Então, como que eu vou saber essa questão de espaçamento também? Uma boa prática é você seguir a regra de 8, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, regra de 8. Regra de 8 pixels, eu acho que é assim, regra de 8 pixels. Então, pesquise um pouco, se você não conhece essa regra, ela é muito importante, ela te dá um parâmetro, um norte de onde seguir. É claro que dependendo, você pode um item ou outro ajustar como você achar melhor. Mas no geral, mais de 90% do seu layout, se você seguir essa regra de 8, você vai ter um sucesso muito grande, porque o seu layout realmente vai ficar bom, vai ficar com respiro, vai ficar bem alinhado, tá? Então, você vai sempre seguir essa regra de 8. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui um espaço de 43. Eu vou colocar aqui um espaço de 24, porque ele está seguindo a regra de 8, tá? Que são múltiplos de 8. Então, eu vou colocar aqui o meu título, vou colocar aqui também um texto. Perfeito. E posso colocar um botão de ação aqui ou algo do tipo. Vou subir aqui um pouquinho. Perfeito. E agora, se eu precisar utilizar elementos que ficam do lado de fora, como por exemplo, eu posso fazer um círculo aqui, que vai ser um objeto flutuante. Então, ele pode estar aqui, ó, pegando um pouco a minha imagem e também pegando um pouco o lado de fora do meu container. Porque é só um objeto, é só um círculo, né? Um vetor ou uma imagem flutuante ali do meu layout que não vai interferir em nada, se a pessoa está vendo 100% ou metade ou não, tá? Então isso não vai influenciar. Então ele pode sair um pouco aqui do container geralmente, e é até recomendado porque o container ele é para o conteúdo, tá? Outra coisa, outra dica, se você for trabalhar com imagens, por exemplo, eu vou pegar essa daqui, vamos supor que aqui eu tenho uma imagem de uma pessoa, né? Eu vou fazer como se fosse um íconezinho aqui, ó, uma pessoa, com um corpinho meio grande, né?
Então eu vou colocar aqui Ctrl G. Vamos supor que eu tenha uma imagem de uma pessoa e a imagem dessa pessoa aqui, ele está aqui mais ou menos. Então ele está respeitando aqui essa linha, mas ele está vindo aqui para o lado de fora. O que eu recomendo geralmente, e eu vejo alguns erros em alguns designers, é você cortar a imagem. Como por exemplo, você pegar aqui essa imagem aqui, deixa eu puxar aqui, ó. Eu vou exportar rapidinho só para ela se parecer com uma imagem mesmo. Pronto. Agora eu vou trazer aqui novamente. Então, vamos supor, essa parte aqui ninguém vai ver, ninguém tá vendo. Então eu vou fazer o quê? Vou cortar. Vou deixar só essa parte aqui. Só que veja como fica muito bizarro ali essa parte cortada. Tá? Principalmente se o seu layout, por exemplo, ó, vamos supor, aqui é o meu layout, eu fiz de 1920, eu tô com uma foto ali de uma pessoa, só que tá saindo da tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou recortar. Só que se uma pessoa acessar de um monitor maior, né, então vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Aqui ele tá aumentando aqui pro lado aqui. Deixa assim mesmo. Então, se eu puxar aqui um pouquinho, ó, tá vendo? Ele vai ficar cortado. Então, você vê que fica realmente estranho, né, em outros monitores. Por mais que você não tenha um monitor grande, ou talvez o seu usuário não tenha, alguém vai ter um monitor maior. E isso vai ficar ali bizarro, vai ficar cortado. Então, o recomendado é que você nunca corte uma imagem, mesmo que ela vai sair da tela, que ela não vai ficar visível. Porque na hora de você passar para a programação do site, a imagem tem que estar 100%, beleza? Então, uma coisa que eu gosto de dizer, a altura, né, o topo e a parte de baixo sempre tem final. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui está cortado, aqui não tem problema. Se eu depois colocar uma seção aqui embaixo, aqui, ó, vou colocar uma seção. Pronto, aí eu posso colar aqui no meu carinha aqui e ele vai ter esse espaço aqui, ó. Perfeito. O topo e a parte de baixo tem limites, tem finais. Você pode cortar, não tem problema. Só que as laterais você nunca pode cortar de nenhum elemento, de nenhum objeto e principalmente de fotos. Nunca. As laterais elas são infinitas, ela tem que ter continuidade. Agora a parte de cima e de baixo você pode cortar sem problema nenhum, como aqui o nosso carinha aqui, ele tem essa parte de baixo cortada, tá bom? Então eu espero ter ajudado com essa dica. Se faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, mas basicamente é para mostrar aqui a dica de como criar o seu layout aqui de maneira coerente no Figma, utilizar algumas regras e dar algumas dicas aí para você que vai criar o seu layout. Então se ficou com alguma dúvida, se faltou alguma coisa, manda aqui nos comentários que depois eu vou gravar uma aula específica sobre isso, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.